mas tua palavra vai se cumprir, vai se cumprir. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quero que você se coloque de pé. Abra sua Bíblia comigo no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos 9, versículo 15. Nós vamos continuar nossa série de mensagens falando sobre a vida do apóstolo Paulo. Atos 9,15 diz: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Pai, te louvamos pela tua palavra, Senhor, te agradecemos pelo acesso que temos às Escrituras, que agora a revelação do Espírito Santo traga para nós a aplicação prática, abra o nosso entendimento para vivermos tudo aquilo que o Senhor já tem projetado para as nossas vidas. Prospera o nosso tempo, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor tem a falar ao coração da tua igreja seja dito nessa manhã. Para a glória do teu nome, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar, querido? Bem, nós estamos pregando já há alguns domingos sobre a vida do apóstolo Paulo. Paulo nasceu em Tarso, na Cilícia, e tinha a cidadania romana, mas era judeu da tribo de Benjamim. Cresceu e estudou aos pés de um grande rabino chamado Gamaliel. Por muito zelo que tinha pela palavra de Deus, se tornou perseguidor de Cristo, entendendo que ele era contra a palavra de Deus. Por muito zelo que tinha ao judaísmo, por muito zelo que tinha ao Antigo Testamento, às leis de Moisés, e entendendo que a igreja cristã era contrária à palavra do Senhor, à Torá, ao Antigo Testamento, à lei de Moisés, se tornou um grande perseguidor dessa igreja. Jesus não veio para desfazer a lei, Jesus veio para cumprir a lei, mas ele sempre deixou claro que estava acima dela. Jesus veio para trazer para o homem um entendimento claro das regras, da lei, sem precisar se submeter à rigidez dela, sem se deixar engessar por ela, mas isso mexeu demais com os religiosos da época, e infelizmente, até hoje, eles não reconhecem a Jesus como Filho de Deus, não reconhecem a Jesus como o Messias. Paulo participou do apedrejamento de Estevão, diácono da igreja primitiva. Ele chefiou a matança, o assassinato de muitos cristãos. Mas a Bíblia fala aqui, nesse mesmo capítulo 9, que um dia indo para Damasco, com o desejo de matar cristãos, Jesus aparece diante dele. As escamas caem de seus olhos. Jesus o confronta, Jesus muda a sua história. A gente pregou sobre isso. Saulo, por que me persegues? A perseguição não era à igreja, a perseguição era ao Deus da igreja. E porque a perseguição é ao Deus da igreja, quem entra na batalha não é a igreja, quem entra na batalha é o Deus da igreja. Pode dar glória a Deus por isso. Por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Para de se debater, é hora de se entregar, é hora de entender que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Existem coisas que a gente não vai resolver. A palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor,
confia nele, e o mais ele fará. A Bíblia diz que os homens que estavam com Saulo ouvem a voz, mas não conseguem ver a manifestação de Deus, não conseguem ver a Jesus. Preguei sobre isso no domingo passado à noite. Eu dizia que existem pessoas que estão à sua volta, estão perto de você, que não conseguem enxergar aquilo que você enxerga. E porque não enxergam o que você enxerga, não vão chegar aonde você vai chegar. Não vão ser aquilo que você vai ser. Muitas das vezes a gente procura um apoio popular, a gente se debruça na necessidade de uma popularidade, quando na verdade Deus está nos deixando sozinho no momento da fé, para que a gente também entre sozinho no momento da conquista. Olha para o teu irmão, diga: o que é teu, é teu. Simples assim, é simples e direto. Se Deus não der a mesma visão para outras pessoas, é porque aquilo que Ele está preparando lá na frente é só para você. Bem, o fato é que depois disso tudo, Paulo, ele é levado para Damasco. O texto diz que ele fica ali por 3 dias. E aqui, dentro do contexto do texto que a gente leu, o Senhor chama alguém para o organizar. O que a gente precisa entender é que não existe ministério sem organização. Não existe obra de Deus sem organização. Não existe nenhum chamado sem organização. Existem pessoas que querem voar desprezando o arco, desprezando o arqueiro. Querem ser uma flecha, achando que podem ganhar impulso sozinhas, quando na verdade qualquer obra, qualquer projeto, qualquer frente ministerial só vai funcionar se você tiver alguém para te organizar. Quantos creem assim, digam amém. Versículo 10 do capítulo 9 diz assim: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocavam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é. E eu gosto disso. O texto não diz será, o texto diz é. Este homem é meu instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Preste atenção, Deus fala com Ananias, mas fala com Saulo também. E com Saulo, Deus diz: alguém vai vir aqui para te organizar. Alguém vai vir aqui para impor as mãos sobre você. Alguém vai vir aqui para provocar em você o início de uma chamada, de uma caminhada. Alguém vem para te potencializar. Alguém vem aqui para arriscar o fósforo. Deus diz: Saulo, não levanta sozinho. Espera. Eu já estou chamando alguém para vir aqui ser autoridade divina constituída sobre a sua vida. Sabe, a gente está vivendo num tempo de muita aventura, aventureiros espalhados, porque a internet se tornou um púlpito. As pessoas acham que tem 5, 10, 15, 50 seguidores, não tem pastor, não tem liderança, não tem organização, não tem sapata, não tem base, não tem estrutura, mas profetizam, pregam e geram confusão, machucam pessoas, distorcem a palavra de Deus.
Ei, Nova Jerusalém, entenda, nós não somos crianças, somos um povo maduro, somos um povo amadurecido, precisamos entender a quem temos dado ouvido. Não é qualquer pessoa que pode botar a mão na tua cabeça, não é qualquer pessoa que pode olhar para você e liberar sobre a tua vida uma sentença. É hora de debruçarmos na palavra do Senhor, entendendo que ela é a maior fonte profética, lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para os nossos caminhos. Chega de sermos guiados, teleguiados, tempo de muitos influencers, são pessoas que acham que podem ditar o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso andar. Não, eu tenho pastor, eu tenho igreja e eu tenho o Senhor, que é quem me guia. Oh meu Deus, o texto diz, aleluia, que Ananias então é sacudido por Deus. Vá, porque ele é um escolhido meu. Pastor, Ananias foi de pronto? Não. Ananias rebate: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. E eu não sei se você estava aqui quando eu preguei sobre o momento em que o Senhor Jesus entrou na frente da igreja primitiva e bateu de frente com Saulo. Saulo carregava cartas de autorização para prender todos aqueles que pregavam em nome de Jesus. Ele estava indo para Damasco com esse objetivo. No caminho, Jesus aparece diante de Saulo. Ele bate de frente de Saulo e ele diz assim: mexeu com a minha igreja, mexeu comigo. Você estava aqui, você ouviu eu pregando sobre isso. E aí, Jesus transforma a vida de Saulo. Ele está cego, está dentro de Damasco, totalmente dependente do Senhor. Aí Deus fala com Ananias. Ananias diz: Senhor, mas eu tenho ouvido falar muito mal desse homem. Eu acho que era bom a gente não se meter com ele, não. Ele mata crente, ele persegue crente, ele atrapalha a obra do Senhor. Eu acho que ele vai ser pedra no nosso calcanhar. Deixa esse homem quieto. Se o Senhor dissesse para mim que ele ia morrer, aí eu ia entender. Agora eu ir lá para orar por ele, para o olho dele abrir, para ele enxergar. Senhor, tem alguma coisa errada, mas o texto bíblico diz que Deus diz: vai lá, porque ele não será, ele é para mim um escolhido. Segura na mão do sermão e diga: Deus vai entrar na frente de quem duvida de você. Deus vai entrar na frente de quem acha que você não é capaz. Deus vai entrar na frente de gente que quer cavar teu passado para tentar te descredenciar, porque você não será, você é um escolhido. O mesmo Deus que lá atrás entrou na frente de Saulo para impedir ele de fazer o que não era para fazer, agora entra na frente de Ananias para dizer: Ananias, eu não estou preocupado com o teu julgamento, vai lá e faz o que eu estou te mandando. Recebe essa palavra profética, vai ter muita gente mudando de opinião a teu respeito. Muita gente que acha que você não vai chegar a lugar nenhum, muita gente que não acredita no teu potencial, gente que está cavando o teu passado para dizer: mas ele fez, não, mas ela fez, ele foi, ela foi. E Deus diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo. O pecado dele eu lancei no mar do esquecimento, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não me importa o passado, o que me importa é que ele se arrependeu e eu transformei a vida dele, e agora eu levanto ele para ser o meu escolhido. Oh meu Deus, oh aleluia. Mas eu tenho ouvido muita coisa lá de Jerusalém. Não me interessa de onde você está ouvindo. Eu fico imaginando Ananias apresentando esse argumento, porque afinal de contas, em Jerusalém estava a liderança da igreja, em Jerusalém estava a credibilidade da igreja primitiva. Eu estou ouvindo coisas lá de Jerusalém, não é opinião minha não, é o que as pessoas estão falando, e gente muito séria, e Deus está dizendo: não me interessa.
Não me interessa o que estão falando. Sabe por quê? Porque a gente não conhece. Eita! A gente não conhece a árvore pelo que falam. A gente conhece a árvore pelos frutos que ela entrega. Segura na mão do seu irmão, diga: os frutos te defendem. Diga para o teu irmão: os frutos te promovem. Você não precisa que te defendam. Você não precisa que te promovam. Deixa os frutos trabalharem. Uma vez um irmão virou para mim e disse assim: pastor, eu quero te pedir perdão, porque falavam muito do Senhor. Eu ouvia muita coisa a teu respeito, e eu comecei a gerar uma barreira. Só que ao mesmo tempo que falava, eu sentava aqui no culto e ouvia o Senhor pregando e era diferente. Falavam e eu ouvia o Senhor trabalhando, fazendo a obra do Senhor e era diferente. E eu comecei a ser massacrado, não pelo que falavam, mas pelo que o Senhor faz, pelo que o Senhor é. Eu quero pedir perdão, porque hoje eu entendo que o que falavam por fofoca. Preste atenção, quem está aqui no altar vai sempre sofrer com isso. Mas não pense você que não está no altar, que não vai sofrer também. Lá no seu trabalho, no meio da tua família, entre teus amigos, vai ter sempre alguém tentando te descredenciar, alguém tentando te descredibilizar, alguém dizendo: não, mas o passado dele, não, mas ele fez isso, mas ele, ou então ele não fez isso, não, mas como é que ele chegou aqui, caiu de paraquedas, quem é ele? Não, porque ele é muito novo na igreja e eu tenho 10 anos de igreja, eu tenho 15 anos de igreja, eu tenho 20 anos de igreja, que isso, antiguidade é posto, vai chegando aqui, quer sentar na janela, é muita fala, muita falação, é muita gente gastando tempo, emprestando a boca para o capeta. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que o Deus de Saulo se levanta aqui nessa manhã para dizer: Ananias, não te perguntei nada, vai lá e ora por ele, porque ele é escolhido. Ah, meu pai, oh meu Deus. Depois você vai ler capítulo 61 do livro do profeta Isaías. Aliás, vamos ler. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me a cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das travas e das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido, e eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor para a manifestação da sua glória. Levanta a sua mão e receba aí. Eles reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e no que era orgulho delas, vocês se orgulharão. Segura na mão do seu irmão e repita comigo: em lugar da vergonha que você sofreu, você receberá dupla honra. Me ajuda a ministrar, fala para 5 aí, diga: deixa falar mal de tu, irmão. Bem, Ananias vai, ora por ele, os olhos dele se abrem, e ele se submete a tudo que era preciso. A palavra de Deus diz que ele se batiza, pronto, perdoado, livre. Era o início da chamada, o início da caminhada de Saulo. Olha para o teu irmão e pergunta para ele: será? Versículo 19. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas. Repita comigo: pregar nas sinagogas. Que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos
e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? Então veio para cá justamente para levá-los presos como aos chefes dos sacerdotes. O movimento era esse: Paulo pregando. E aí todo mundo admirado, mas ao mesmo tempo questionando: mas ele era perseguidor? E aí a gente precisa entender, e eu não vou mergulhar na cronologia, eu dou aula de teologia do Antigo Testamento, dou aula de geografia no seminário, e eu me preocupo demais em gerar aplicação prática. Eu não gosto de despejar, um monte de informação, data, número e tal, porque na hora da aplicação prática isso é meio irrelevante. Então eu não vou entrar na questão cronológica da vida do apóstolo Paulo, mas nós temos o livro dos Atos e nós temos sobretudo Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, que nos posicionam em relação a esse tempo que Paulo está vivendo, tá? E existe uma corrente teológica que tenta colocar que entre o verso 21 e o verso 22, Paulo vai para a Arábia. E ele fica um tempo na Arábia. Essa vertente teológica, na verdade, se baseia no fato de que realmente Saulo foi para a Arábia. Você não precisa abrir, eu vou ler para você, Gálatas capítulo 1, versículo 15, diz assim: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou. Isso é o apóstolo Paulo escrevendo, né, para a Galácia. Agradou revelar seu filho em mim para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar para Damasco. Então, só para você entender o contexto, as escamas caem dos olhos de Saulo e Ananias batiza Saulo e Saulo começa a pregar em Damasco. E aí, como ele diz aqui para os Gálatas, ele não vai para Jerusalém, ele não vai conversar com nenhum dos discípulos, com a liderança da igreja primitiva, ele só prega em Damasco. E depois de um tempo, ele vai para a Arábia. E aí a Bíblia não diz exatamente o que ele faz na Arábia. O fato é que ele fica um tempo na Arábia e depois ele retorna para Damasco. E aí, como eu disse, né, há quem diga que essa viagem para a Arábia, ela está entre o verso 21 e o verso 22. E por quê, pastor? Porque o verso 22 diz: todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Antes a Bíblia diz que ele pregava, depois a Bíblia diz que ele demonstrava. Então há uma ideia de que esse período na Arábia foi um período em que ele meditou, ele refletiu e ele se derramou diante do altar do Senhor. Ele volta então para Damasco carregando uma unção. O ministério de Saulo deixa de ser apenas o ministério da pregação para ser também o ministério da demonstração do poder de Deus. Bem, verdade absoluta nós não temos nas mãos, mas o que temos como certeza é que esse período de tempo, ele dura 3 anos. E aí, o que eu quero deixar como uma aplicação prática é que dentro desse período de tempo, o início da pregação em Damasco, a viagem para a Arábia, a volta para Damasco e a demonstração do poder de Deus através da sua ministração, ela é aceita parcialmente. Ela não é aceita na totalidade. Como eu disse, os homens recebiam a palavra, mas se perguntavam: mas não é ele? Sabe aquele sentimento que Ananias teve quando falou para Jesus? Quando Jesus disse: vai lá e ora por Saulo, e Ananias diz: mas ele perseguia. Esse sentimento estava no meio do povo de Damasco também. Sabe, aquela pulga atrás da orelha, aquela desconfiança. E a palavra de Deus diz que isso não intimida Saulo, pelo contrário, ele vai pregando com mais intensidade, ele vai pregando ainda com mais fervor. Só que chega uma hora, versículo 23, decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Imagina,
Você é convertido, você é salvo, você antes tinha a ideia de matar todo mundo, mas porque você se converteu, agora a ideia é de pregar o evangelho para todo mundo, você se junta aos cristãos, mas os judeus, aqueles que estavam sendo alvos da pregação, os religiosos, aqueles que na verdade eram do time anterior de Saulo, começam a ter raiva de Saulo e decidem tirar a vida de Saulo. Eu quero que você entenda que muitas das vezes o voto de confiança do céu não significa o voto de confiança da terra. Às vezes você está recebendo do céu um chamado, mas não necessariamente a terra está acreditando. Às vezes o céu está investindo na sua vida, mas não necessariamente a terra está recebendo. O negócio fica tão feio que diz a palavra do Senhor que Saulo tem que sair fugido de Damasco. Aqueles que caminhavam com Saulo, que já eram seus discípulos, escondem Saulo num cesto, descem ele pelas muralhas da cidade e assim ele foge. Só que o que me chama a atenção é que ele tinha muito lugar para fugir, mas ele foge para Jerusalém. Lembra que ele diz assim: olha, eu aceitei a Cristo, comecei a pregar. Damasco não fui a lugar nenhum, tampouco a Jerusalém. Fiquei ali, depois fui para a Arábia, depois voltei para Damasco. Só que agora, quando ele tem que fugir, ele vai parar onde? Em Jerusalém. E às vezes eu entendo, sabe, que Deus permite adversidades para nos colocar no lugar que Ele quer nos colocar. Eu estou só... não deixa de ser uma conjectura, mas sobretudo eu estou te fazendo pensar, eu estou te fazendo levantar alguns questionamentos. Será que Saulo, depois de convertido, antes de ir para a Arábia, ele não teria que ter ido lá em Jerusalém já? Será que ele não teria que ter ido a Jerusalém para conversar com Pedro, para conversar com João, com aqueles que sofriam perseguição que era capitaneada por ele? Mas não, ele não faz isso. E quando você vê ele escrevendo aos Gálatas, ele diz: tampouco desci a Jerusalém. Me dá a impressão, sabe, uma certa arrogância. Alguém pode dizer assim: pastor, mas o senhor está falando de Saulo, daquele que se tornaria o apóstolo Paulo. Homem, carne. A gente precisa desconstruir essa ideia de que pastor é santo. A gente precisa desconstruir essa ideia de que os personagens da Bíblia são perfeitos. Não, não são. Não são. E na verdade, o que é escrito a respeito deles é exatamente para a gente corrigir rota. O que é escrito a respeito deles é exatamente para a gente acertar o que eles acertaram e não errar o que eles erraram. Quem está entendendo, diga amém. O fato é que ele vai para Jerusalém. E aí alguém pode estar então dizendo assim: pastor, Deus é maravilhoso, porque apertou é igual tubo de pasta de dente. Você aperta, a pasta teve que pular, foi cair logo em Jerusalém, no final deu tudo certo. Mais ou menos. Mais ou menos. Acredito de verdade que a porta de Damasco fecha. É igual, sabe, Ur dos Caldeus, que entra em guerra quase que obrigando Abraão a sair. Que entra em crise, quase que expulsando Abraão para o projeto. Acredito de verdade, essa porta de Damasco fechou. Para quê? Para que a de Jerusalém se abrisse. Ele vai para Jerusalém. Só que quando ele chega em Jerusalém, e aí eu vou fugir um pouquinho aqui do meu esboço para a gente ganhar tempo. Quando ele chega em Jerusalém, ele bate de frente com os discípulos que desconfiam dele. E desconfiam com todos os motivos. Motivo número 1, você era perseguidor. Você imagina, presta atenção, irmãos, a gente não está falando de um vizinho que jogava pedra aqui na vidraça quando a gente cantava. A gente não está falando de um vizinho que xingava palavrão quando as irmãs saíam do culto. A gente está falando de vizinhos que mataram um diácono da nossa igreja. Aí esse vizinho um dia chega aqui: estou crente. Sei não, hein? Só que, além disso, ele fica 3 anos pregando sem dar a menor satisfação. Ele está lá em Damasco, e a gente está aqui em Jerusalém só ouvindo falar. Mas daqui a pouco ele chega. Aí eu fico ainda perguntando se Pedro, vem cá, ele chegou? O que aconteceu? Por que agora ele está aqui? E o bicho pegou lá em Damasco. Os caras cercaram ele, os caras iam matar ele, ele teve que descer num cesto
meteu o pé de lá. Ah, é por isso que ele veio. Senão não teria vindo. Por isso que ele veio. Irmão, para mim é mais do que natural o colégio apostólico se fechar. Natural. Só que aí Deus levanta um camarada chamado Barnabé. Barnabé se levanta, olha para Saulo e vê verdade em Saulo. Sabe, porque muitas das vezes a gente é alvo de preconceito. E a gente é alvo de preconceito por escolhas erradas que fizemos lá atrás. Na verdade, no fundo, nem é preconceito, é um conceito. A gente semeou isso. Eu sei que tem pessoas que andam de cabeça baixa porque sabem o que fizeram. Eu sei que tem pessoas que têm vergonha de abrir a boca para falar porque sabem o que fizeram. Sabem o que plantaram. Carregam isso. E o acusador não deixa a pessoa esquecer dia nenhum. Fica o tempo inteiro, culpa. E aí, nessa hora, você tem que ser muito sensível para entender que essa pessoa fez, mas não está fazendo mais. Você tem que ser muito sensível para entender que essa pessoa foi, mas não é mais. E no caso dos apóstolos, não houve essa sensibilidade. Eles se fecharam. Eles disseram não. Só que Barnabé pega ele pela mão e leva. Pedro, deixa eu te dar um relatório. Ele está pregando e Deus está fazendo maravilhas lá em Damasco. Eu sei que ele perseguiu, eu sei que ele criou maior tumulto, eu sei que ele matou Estevão. Mas Deus está agindo de maneira tremenda através da vida dele. E é lindo, sabe, porque o próprio Paulo depois escreve dizendo que ele ficou 15 dias com Pedro e Tiago. Eu fico imaginando, sabe, logo Pedro. Vamos lá para casa, cara, vamos lá para casa. Aí de repente João, abre teu olho, Pedro. Você não quer vir, João? Então não vem. Irmão, assim, eu não sei se eu estou falando muita novidade. Porque quando a gente olha para o nosso dia a dia, para as nossas relações, e fulano foi comer pizza contigo, confia em fulano. Aí daqui a pouco tu vai falar, e aí, mano? Cara, só porque você comeu pizza com o outro. As pessoas vão se dividindo por conta de conceitos ou preconceitos. As pessoas não param para ouvir. As pessoas não querem escutar explicações, elas definem. É isso e acabou. Em contrapartida, aquele que errou também não consegue ter humildade para chegar lá e se explicar. Ele quer que o outro o aceite do nada, porque é orgulho de um lado e orgulho do outro. Porque quando Barnabé chama Saulo, Saulo podia dizer para Barnabé, vou nada, cara. Cheguei aqui, os caras não quiseram me receber, agora tu vai lá. Não, vou não, deixa os caras lá. Deixa eles lá. E olha, eu tenho para mim que esse sentimento estava lá no fundinho, tá? Saulo foi, mas ainda tinha esse sentimento lá. Te mostro. O fato é, Pedro chama, vem e tal. E aí, irmão, 15 dias com o Pedrão, estou liberado para pregar. Pô, o cara pregava em Jerusalém, demonstrando o poder de Deus, as coisas acontecendo, em Damasco e as coisas acontecendo. Agora ele chega em Jerusalém, Pedro dá essa liberdade, 15 dias com Pedro, ele começa a pregar, e não começa a acontecer de novo? Porque ele era bom, porque Saulo tinha graça, Saulo tinha a unção de Deus, e ele começa a pregar, e me chama a atenção que ele começa a pregar para gente que falava grego. Ele começa a pregar para pessoas que não eram alcançadas diretamente por Pedro. Porque, afinal de contas, Pedro era iletrado. Pedro era um pescador. Pedro não cresceu aos pés de Gamaliel. Pedro não era um poliglota. Pedro não tinha dupla cidadania. Saulo tinha cultura, Saulo tinha conhecimento, Saulo tinha bagagem. Então, me dá a impressão, sabe, que em Jerusalém, Saulo escolhe muito bem seus alvos. Só que isso dá ruim de novo.
Saulo começa a pregar e começa a incomodar de novo. E o texto diz que de novo armam para matar Saulo. Quem é esse cara que veio aqui incomodar a gente? Bonzão, bom de Bíblia, bom pregador, bom de cultura, bom de fala, eloquente, inteligente, trazendo uma bagagem enorme, tendo uma experiência maravilhosa, viu o Senhor no caminho para Damasco. Ainda assim o povo não está aceitando. Não quero. E aí o texto bíblico nos mostra, eu estou correndo aqui porque a nossa hora está estourada. O texto bíblico nos mostra que então os discípulos catam Saulo e mandam ele embora para Cesareia. Mas não mandam ele embora para Cesareia expulsando, na verdade mandam defendendo, dizendo, é melhor tu ir embora porque senão vão te matar, vão acabar com você. E quando eu leio todo o contexto bíblico, porque a Bíblia diz que ele vai para Cesareia e depois ele vai para onde? Alguém sabe? Bom de Bíblia? Vai para Tarso. E ele nasceu aonde? Em Tarso. Quando eu analiso todo esse contexto bíblico, eu vejo que o tratamento de Saulo ainda não acabou. Saulo está achando que acabou, mas não, está só no início. Irmãos, eu tenho para mim, sabe que Saulo, ele sai de Damasco fugido. Ele não sai de Damasco por livre e espontânea vontade. Ele sai por livre e espontânea pressão. Certo? Mas vai parar em Jerusalém. Só que chega em Jerusalém, ao invés de chegar em Jerusalém dizendo assim, deu ruim lá em Damasco, eu preciso da ajuda de vocês, 3 anos se passaram, já era para eu ter vindo aqui antes. Não. Ele chega metendo o pé na porta. Afinal de contas, eu sou apóstolo também, eu vi Jesus. Ele fala isso, ele não fala isso, mas eu tenho para mim que esse sentimento está ali. Aí os discípulos se fecham com toda a razão, mas Barnabé pega ele pela mão e vai lá e ajuda e diz, recebe ele. Aí Pedro abre e recebe. Só que ele começa a pregar, e ele prega num lugar onde Pedro não chega, e ainda assim dá ruim. E aí ele é mandado embora de volta para casa, porque ele vai para Cesareia, mas depois ele vai para Tarso. Quando você vai ler Atos capítulo 22, você vai ver que o próprio Saulo diz que ele estava em Jerusalém e não os discípulos o mandaram embora, mas o próprio Deus disse para ele, vai embora de Jerusalém, porque não estão ouvindo a tua palavra aqui. E sabe o que Saulo diz que respondeu para Jesus, para Deus? Ele diz assim, Senhor, mas lembra, eu andava de sinagoga em sinagoga, eu é que perseguia esses homens, eu conheço tudo de judaísmo, eu cresci no meio deles. Em outras palavras, ele está dizendo, eu sou a pessoa certa no lugar certo, na hora certa. Sair daqui é um erro. Eu não sei se você já está pescando aquilo que Deus está ministrando no meu espírito, mas o que eu quero que você entenda é que muitas das vezes a gente se coloca num lugar, sou insubstituível. Eu carrego aquilo que vai trazer a novidade. Eu carrego aquilo que vai mudar essa história. É mesmo? Você é esse poderoso todo? Volta para casa. Volta para casa. Como assim voltar para casa? Volta para casa. Não é aqui. A obra ainda não começou. Não. Aqui você tinha que chegar no sapatinho. Mas aqui você chegou altivo. Não, mas lá em Damasco, lá em Damasco aconteceu, mas você não está pronto ainda. O Espírito Santo está queimando no meu espírito uma palavra de humildade, de arrependimento e de entrega diária. É uma palavra de entendimento de que sem Deus nós não podemos fazer nada. Não podemos fazer nada. Não, mas eu, Senhor, eu sou poderoso, eu faço, eu aconteço. Não. Volta para casa. Alguém pode dizer assim, mas eles levaram Saulo para um lugar de segurança. Sim, levaram para um lugar de segurança. Levaram Saulo para um lugar de proteção. Quando eles enviam Saulo para Cesareia, eles estão levando Saulo para um lugar longe da ameaça do povo. Sim, estão fazendo isso, mas não é só isso.
não é só te livrar pela não aceitação do povo, é também mostrar para você que você precisa reciclar. Você precisa entender o que é hierarquia. Lembra quando eu entrei na frente de Ananias e ele não queria orar por você porque achava que você era um perseguidor? E eu disse para Ananias, quem sabe sou eu, vai lá e faz o que eu estou te mandando. Agora, não venha com a mesma arrogância, achando que porque você tem muito estudo, é você que tem que mandar na igreja. Volta para casa. Volta para casa. E sabe, eu vou terminar. Mas a palavra de Deus me mostra algo muito tremendo nessa história. O texto nos diz que ele vai. E logo depois que ele vai, a paz é estabelecida na igreja em Jerusalém. Pode ler. Eu vou falar uma coisa para você. Eu fico me colocando no lugar de Saulo, eu fico pensando, eu pastor da igreja, me achando o cara, me achando o indispensável, dizendo que ninguém prega igual eu, que ninguém dirige igual eu, que ninguém faz igual eu sou, só que você começa a não aceitar. Eu mesmo me achando prego para você e você começa a dizer que não quer ouvir. Aí daqui a pouco você não só não quer me ouvir, mas quer me colocar para fora. Eu vou falar um negócio para você. Deve ser muito ruim a experiência de ser pastor de uma igreja que a igreja não quer que você seja o pastor. Deve ser muito ruim a experiência de ser pastor de uma igreja que a igreja está te botando para fora. O povo não quer, a gente não quer. Ah, mas não era a igreja, era o judaísmo, eram os ímpios. Mas também deve ser muito ruim você estar numa vizinhança que não te aceita, estar num lugar onde as pessoas não te recebem. Já é muito ruim. Agora o pior disso tudo é você sair e ficar tudo bem. Irmãos, para mim, se essa notícia chegou a Saulo, ela só provocou um sentimento. Qual? A culpa era minha. Foi eu sair. Cadê o glória a Deus e o aleluia, né? Olha para o teu irmão e diga com todo carinho: sem ele, você não faz nada. Olha para o teu irmão e diga para ele: e se tu está fazendo por conta própria, ou tu entrega na mão dele, ou então larga. É simples assim. É simples assim. Sabe, eu vejo claramente, e a gente vai continuar falando sobre isso hoje à noite, mas eu vejo claramente que para Saulo, e aí eu vou jogar uma polêmica aqui, tá? Para Saulo ser transformado em Paulo, Deus mudou o nome. Não, Deus não mudou o nome. Mas tem uma mudança. Tem um momento. Tem um momento que a chave vira. E aí, a chave vira que a Bíblia não chama mais ele de Saulo. Passa a chamar ele de Paulo. Para chegar nesse momento, ele tinha que ser tratado. E eu vou falar uma coisa para você. Quanto mais rápido você deixar Deus te tratar, mais rápido você vai chegar no lugar da plenitude. Olha lá, primeira ministração, olha para o teu irmão e diga para ele: esquece o que tu sabe. Segunda ministração, diga: você não é mais inteligente que o Senhor. Segunda ministração, você não tem mais dinheiro que o Senhor. A última ministração, diga para ele: tu é pó. Bom, se o barro estiver na mão do médico, vai continuar sendo barro. Se o barro estiver na mão do desenhista, na mão do cantor, se o barro estiver na mão do dentista, se o barro estiver na mão do pastor, é barro. O barro só vira vaso se estiver na mão do oleiro.
Se o barro estiver duro, seco, ele não é maleável, ele quebra, não tem como moldar. Ele vai ficar barro, ele continua barro. Ele pode virar um monte de pedacinho de barro, mas é barro. Agora, para ele virar vaso, ele tem que ser amolecido, tem que deixar molhar e tem que deixar ele bem maleável. E aí o oleiro vai dando forma para ele. Mais uma vez, eu preguei isso domingo passado pela manhã e eu quero te relembrar. Para de se debater, para de achar que você sabe, que você conhece, que você tem. Você não conhece, você não sabe, você não tem. Ele é quem sabe, ele é quem conhece. Foi ele que te derrubou no chão, foi ele que fez a luz brilhar diante de você, ele te deixou cego, depois foi ele quem mandou alguém orar por você, para os teus olhos se abrirem. Ele sempre esteve com você, desde o primeiro dia até agora, e agora que você tem um pouquinho de experiência, agora que ele fez alguma coisinha através da sua vida, você acha que é você? Não, não é você, nunca foi você, sempre foi ele, e para continuar dando certo, tem que permanecer sendo ele. Vamos ficar de pé. Queria chamar os diáconos aqui na frente. Nós vamos ceiar. Volta para Tarso. Volta para casa, filho. Volta para um lugar aonde quem manda na sua vida sou eu. Volta para um lugar aonde você não se apoia nas suas experiências, aonde tudo tem que ser novo na tua intimidade, na tua comunhão comigo. Alguém aqui está entendendo e recebendo essa palavra? Diga amém. Eu me lembro, sabe, que há anos atrás Deus me deu uma palavra sobre a experiência vivida por Moisés. Você imagina se eu convidasse Moisés para pregar aqui na igreja domingo que vem? Imagine se a gente colocasse aqui, domingo que vem, ministração, pastor Moisés. E aí de repente eu passasse aqui algumas fotos, Jornal Globo, passasse vídeo, Jornal Nacional, Jornal da Record, Mar Vermelho se abrindo, pragas, pá, maná caindo do céu, rocha jorrando água. Irmão, presta atenção. Não ia ter lugar para tanta gente. Moisés ia superlotar esse lugar. A gente está falando desse cara. Não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Benny Hinn, Billy Graham, Morcerulo. Quem mais? Aqui do Brasil, pastor Silas Malafaia, Edir Macedo. Não tem para ninguém. Moisés. Currículo, vamos botar aí. Quem fez? Quem fez? No auge, repita comigo, no auge, Deus diz assim: Moisés, sobe o monte, porque eu vou te ensinar a cultuar, vou te ensinar a adorar, vou te mostrar o tabernáculo, vou te dar toda a forma de culto, para que vocês não vivam alheios à minha presença. Eu quero regra no culto e na adoração. Sobe o monte. Eu vou dar a você os 10 mandamentos, eu vou te dar a Torá, eu vou te dar a base da minha palavra, regra, para vocês serem um povo. Sobe. Ele sobe. E aí, sabe, queridos, me perdoe se eu estou desconstruindo um pouco a imagem santa que você tem de alguns personagens, mas fica imaginando, sabe, Moisés subindo. Vamos embora. Josué sobe com ele. Não, fica aqui, garoto. Vamos embora. Ele entra, pá. Aí ele fica esperando. Cadê? Cadê? Primeiro dia, nada. Segundo dia, nada. Terceiro dia, nada. Senhor, o senhor não vai falar não? Senhor, já perdi 3 dias de agenda. Tinha um monte de coisa para fazer lá embaixo, Senhor. Ih, meu pai. Vamos lá, Senhor. 4º dia, nada. 5º dia, nada. 6º dia, nada. Há anos atrás eu perguntei: Senhor, por que Moisés subiu o monte, ficou 6 dias e não ouviu nada? Por quê?
E o sentimento que o Espírito Santo trouxe ao meu espírito é que Moisés precisava parar para pensar. É tipo, volta para casa. Vai pensar no que você está fazendo. Muito ativismo, hein? Hã? Eu. Sabe, parece que a gente tem vergonha de falar. Se alguém perguntar assim, irmão, está pregando muito? Não pode dizer que não está. Tô, até mente. Está pregando nada. Tô, direto. Né? Alguém chegar e falar assim, vocês estão cantando muito? Direto, estou tendo que rejeitar um monte de pedido. Não estou cantando não, irmão. Sabe por que quem faz é o Senhor? Se Ele quiser que eu cante, eu canto. Se Ele não quiser que eu cante, a porta vai fechar, eu não vou cantar. Se Ele quiser me levar para outro lugar, para uma outra vertente, se for uma outra estação, não adianta eu me debater. Aí o sentimento que veio, ele precisava pensar, refletir, reavaliar. Aí o engraçado é que Deus chama ele para o alto do Monte Sinai. E aí tem muita gente que acha que o Monte Sinai é só o monte dos 10 mandamentos. Na verdade, o Monte Sinai é o mesmo monte da sarça. Não, pastor, o da sarça é Horebe. É o mesmo monte, filho. Os hebreus chamavam de Horebe, os egípcios chamavam de Sinai. De um lado era Horebe, do outro era Sinai, mas era o mesmo monte. Quando Deus leva ele para o alto do monte, quando ele está no auge, o monte é o do início. 6 dias e Deus não fala nada. E alguém que no monte do início viu a sarça pegando fogo, alguém que no monte do início ouviu de Deus, tire as sandálias dos teus pés, porque a terra que você está é santa. Você acha que em 6 dias de silêncio não vai lembrar? Irmão, sabe, às vezes a gente volta num lugar da nossa infância, você nem lembrava, mas quando tu chega naquele lugar destrava. Caramba, estou lembrando disso. Imagine uma manifestação como essa, uma árvore pegando fogo e não sendo consumida. Quem é que esquece isso? Ninguém esquece. Mas talvez Moisés já não lembrava disso por causa do ativismo há muito tempo. E ali, por conta de 6 dias, sem fazer nada, só pensando a lembrança. De repente eu estava aqui e a sarça, ela ardeu ali. Era mais ou menos essa distância, ó. Eu não sei você, mas quando eu fico sozinho, quando eu não tenho o que fazer, quando eu estou realmente sem nada, eu começo a falar sozinho. A gente fala sozinho, a gente gesticula, porque não tem ninguém, você está sozinho. Te jogaram numa ilha deserta, só está você. Até para passar o tempo, você vai ficar... Eu fico imaginando, sabe, Moisés viajando. Eu acho que eu estava mais ou menos aqui, a sarça estava ali, aí eu ouvi a voz, eu tomei um susto, eu quis ir para lá, mas aí Deus disse, tira as sandálias. Eu estava mais ou menos aqui quando eu tirei as sandálias. A palavra que queima no meu espírito há anos é: há quanto tempo eu não sei o que é tirar sandálias? Há quanto tempo minha correria não me deixa tirar sandálias? Deus dizendo, volta para casa. Vai para o lugar da inocência. Vai para o lugar da entrega. Vai para o lugar do quebrantamento. Vai para o lugar onde era só eu e você. Agora tem um monte de gente, tem um monte de coisa. Saulo, Tarso. Pastor Rafael é professor de Atos. Foi para Tarso. E aí, pastor, quantos anos, hein? Se você for contar dos 3 da conversão em Damasco, se depois a gente contar umzinho de Antioquia, né? Você coloca aí pelo menos 10 anos, anonimato total, silêncio total. Cadê Saulo? Ninguém sabe e ninguém viu. Você sabe o que ele vai se tornar. Mas para se tornar, precisa passar por esse lugar. Quantos aqui querem se tornar alguma coisa aí? Digam amém. Eu mandei você falar para o teu irmão que ele era pó. Diga para ele, você vai ser muita coisa, irmão. Agora diga para ele, desde que você não se esqueça que tu é pó. Porque se uma coisa eu tenho certeza é que pó somos e pó continuaremos a ser. É pastor, mas é pó. É cantor, mas é pó.
E é o cara mais rico da igreja. E esse aí, então, é que é pó mesmo. Feche teus olhos, nós vamos agradecer ao Senhor. E logo depois os diáconos vão distribuir os elementos da ceia. Estaremos adorando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos consagrar esse tempo a Ti, Senhor. Queremos Te pedir que o momento da ceia estabeleça quebrantamento, contrição, arrependimento. Ó Deus, recálculo da rota, Senhor, para que a gente possa ser aquilo que o Senhor está projetando para que sejamos, Senhor. Nós não queremos recalcitrar contra os aguilhões. Nós não queremos insistir, Senhor, nem quando procrastinamos e nem quando somos ativistas. Nós não queremos ser teimosos, Senhor. Nós queremos reconhecer que tudo que temos e somos vem do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, gera em nós a restauração que precisamos para alcançarmos o Teu fogo, Senhor. Fogo não é derramado em altar caído. O fogo só cai em altar que é organizado, Senhor. Assim como a Bíblia nos mostra o tempo inteiro, o Senhor organizando